gente, esse assunto é o assunto do momento, né? Você já deve ter ouvido falar em metodologias ativas. Se não ouviu, vai ouvir agora. Pode ter certeza que isso aqui, já, daqui em diante, vai aparecer muito nos concursos. Essa aula vai te dizer o que são as metodologias ativas, por quê, vai te apresentar algumas das possibilidades, mas não vai aprofundar em cada uma delas. Porque, na realidade, as metodologias ainda estão sendo criadas, você, professor, pode criar novas, mas você tem que entender, teoricamente, você tem que entender, dentro desse cenário que a gente vive, por que elas são importantes, tá? Especialmente pós-pandemia e ao longo da pandemia, né? A gente vem sentindo a necessidade de mudar a prática pedagógica. A escola precisa ser um lugar interessante, a escola precisa ser um lugar de construção de conhecimentos, para a gente poder fazer com que esse aluno queira ficar ali e sinta prazer na aprendizagem. E isso requer que a gente repense práticas pedagógicas. E é por isso que a gente fala muito de metodologias ativas. Na realidade, eu trouxe aqui para vocês uma definição de metodologias ativas de um autor que é bem conhecido nesse aspecto, que é o Morin, e ele diz: alternativas pedagógicas que colocam o foco do processo de ensino-aprendizagem nos aprendizes, envolvendo-os na aquisição de conhecimento por descoberta, por investigação ou por resolução de problemas, numa visão de escola como comunidade de aprendizagem, onde há a participação de todos os agentes educativos, professores, gestores, familiares, comunidades do entorno e também digital. Então preste atenção nessas palavras aqui, ó. Aquisição de conhecimento por descoberta, por investigação ou por resolução de problemas. Nessa visão de escola como comunidade de aprendizagem. Então, a gente transforma a escola numa comunidade de aprendizagem, o que quer dizer que o espaço da aprendizagem não é o espaço da sala de aula. A escola é uma comunidade inteira de aprendizagem. A escola é uma comunidade inteira que o tempo inteiro está aprendendo. E por comunidade, vamos entender que nós, professores, também fazemos parte, não são só os alunos. Mas essa alternativa pedagógica, ela é bem interessante, porque ela vai dar ao aluno, sabe o quê? Protagonismo. Ele vai sair daquela situação de passividade, né? De senta, de repete, faz o exercício, decora, para uma atividade que é uma atividade proativa. Uma atividade onde ele vai ter que acessar funções mentais diferentes, as funções mentais superiores, aquelas que Vygotsky fala, porque ele vai ter que investigar, ele vai ter que produzir saberes também. Vou apagar aqui para a gente poder continuar. E aí a gente pensa assim, mas por que a gente tem que falar de metodologias ativas, né? Por quê? Porque a gente tem alunos que têm diferentes interesses e habilidades. E a gente dá sempre aquele mesmo modelo de aula. E aí não atende a todo mundo. Porque a gente tem hoje uma dificuldade em atrair e manter a atenção dos alunos. O aluno hoje está fazendo 500 mil coisas ao mesmo tempo, né? A vida mudou muito. Então, como é que a escola mantém aquele ritmo assim, se a vida toda está transformando, né, e acelerando em várias situações? A gente tem essa crescente falta de motivação dos alunos, com impactos sobre o desempenho e também sobre as taxas de evasão. Acaba-se que os alunos estão se evadindo, especialmente no ensino médio, né? A gente tem uma taxa de evasão muito grande. E os métodos tradicionais de ensino e aprendizagem não conseguem mais atender às necessidades desses alunos que estão aí, que são os nossos queridos alunos, né? E o porquê? Bom, quem são os nossos alunos? Já parou para pensar quem são esses nossos alunos? Bom, eles são o que hoje a gente brinca chamando de Homo sapiens. O que é o Homo sapiens? É aquele que fica zapeando, né? Então essa geração é uma geração que aprende muito brincando. Olha, eles aprendem com facilidade as regras dos jogos eletrônicos, eles jogam maravilhosamente os jogos eletrônicos, eles usam a tecnologia muito bem, muito melhor do que a gente, né? Eles aprendem as letras das músicas todinhas, os ritmos, as danças. Olha como é que eles fazem tudo ao mesmo tempo. Eles são essa geração multitarefa, né? Então, ao mesmo tempo, tá vendo aqui, ó, o garoto tá ouvindo música, tá falando porque tem um fone aqui, tá lá com o mouse, com o telefone, com a mão no computador. É essa geração multitarefa. Eles escutam música, falam ao telefone, assistem TV, conversas, e aí abre o WhatsApp, 500 conversas ao mesmo tempo, tá tudo bem. Navegam pela internet. Então, como é que eu espero que uma criança ou um adolescente que está nesse funcionamento psicológico, né? Porque tudo isso vai alterando
as nossas formas de pensar, porque vai ampliando essas funções mentais. Então ele está antenado, ligado, o tempo inteiro fazendo essas conexões, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ele vai para a escola, aí ele senta, tem aquela aula, e o professor lá fica escrevendo no quadro, ou lendo o livro, ou fazendo alguma coisa, ou passando só um filme, ou seja lá o que for, né? Então a gente precisa entender que essa mudança, ela é uma mudança necessária. Isso não quer dizer que o professor é ruim, isso quer dizer que tudo mudou, né? As pessoas estão muito diferentes. E a gente, enquanto profissional da educação, precisa acompanhar essas mudanças e precisa pensar, então, nessas alternativas pedagógicas que sejam mais interessantes. Essa ideia das metodologias ativas também está muito relacionada a essa questão do ensino híbrido, né? O que aconteceu na época da pandemia? A questão híbrida surgiu por uma pura necessidade. Então, houve a pandemia, as escolas fecharam, e aí ninguém sabia muito bem o que fazer. Era por uma semana, 2 semanas, e foi ficando, aí chegou o momento e falou, não, temos que fazer alguma coisa. E essa alguma coisa começou com atividades remotas, né? E vamos lembrar que não eram educação à distância, porque educação à distância é uma modalidade que tem todo um planejamento, uma metodologia. O que a gente fez foram as aulas remotas, que foi o que a gente pôde fazer naquele momento do sufoco. E depois das aulas remotas, quando começou a melhorar a situação da pandemia, a gente começou a fazer o ensino híbrido, né? Então, o que era isso? Uma parte na escola, uma parte em casa, usando as tecnologias da informação e da comunicação. E aí, com essa ideia, a gente precisou repensar como é que a gente vai fazer. Porque uma coisa é eu dar uma aula presencial, outra coisa é dar uma aula usando tecnologia. Eu não posso usar exatamente as mesmas situações, especialmente se eu estiver falando de educação básica. Então, eu estou falando da garotada, né, gente? Estou falando dessa galera aí que é cheia de energia. Então, a gente precisa repensar essas práticas e precisa repensar urgentemente. E isso coloca pra gente essa contraposição de posturas, né? Que tipo de professor nós somos? Vamos lá. Professor em amarelo, verdinho em aluno, tá? Bom, professor 1 que vai utilizar as estratégias tradicionais. E ele faz assim, ele usa os fundamentos, princípios científicos e métodos analíticos, e aí ele vai apresentando a aula, vai trazer as deduções daquela aula, vai trazer exemplos e manda para o menino. Lições de casa, trabalho, projeto, não sei o que, não sei o que. Bom, possivelmente nós, enquanto alunos, vivemos essa experiência. Só que nós éramos diferentes dessa galera aí, né? E aí, hoje, isso aqui não vem, na maioria dos cenários, dando muito resultado. A gente tem muitos problemas. E acaba sendo um processo desestimulante, não só para o aluno, mas também para o professor. O que se pensa em termos de metodologia ativa? Isso aqui é um exemplo muito básico, tá? Então, pensa o seguinte. Como é que o professor vai utilizar? Ele vai sempre partir de desafios, de perguntas, de problemas, de estudo de caso, de observação, de dado. Ele vai trazer uma situação que é uma situação que se baseia nessas questões que nós colocamos aqui. E isso tem que ter uma relação com aquilo que é de interesse dos alunos, com aquilo que atravessa a escola, sabe? Não é deixar de trabalhar o conhecimento, mas buscar nesse conhecimento qual é aquela relação, aquele processo de significação com a vida, o que é que mobiliza os alunos naquele momento. E a partir daí, junto com os alunos, o aluno vai definir os problemas e as necessidades em relação a esses desafios, essas temáticas e tudo mais. Bom, definiu o problema, então vai começar essa ideia mesmo de aprender do ensino, dos princípios e dos métodos, né? O que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer, buscar soluções, buscar conhecimento. E aí o aluno vai lá encontrar e discutir as possíveis soluções. Então, ao invés de eu dizer o que fazer, tá? Como fazer, a gente vai provocar o aluno a pensar nessas soluções, em pensar em como fazer e por que fazer isso ou não fazer isso. Então, a gente trabalha com uma lógica diferente. Então, essa é uma forma da gente entender como é que o trabalho do professor muda. É um trabalho de planejamento, é um trabalho em que o professor tem que estar mais aberto, mais flexível, tem mudança na proposta de trabalho, mas é um trabalho que tende a ser muito bem explorado e aceito pelos alunos. Bom, a gente tem aqui alguns exemplos das metodologias ativas, tá? Alguns só. Eu vou falar um pouquinho de alguns que são os mais comuns, mas você pode procurar depois se informar cada vez mais,
Se o edital trouxer alguma metodologia específica, aí a gente vai e monta depois a aula sobre a metodologia específica, tá? Mas essas são algumas, tá? Então, são algumas metodologias, ou seja, estratégias. Ou, se a gente quiser usar a expressão do Morin, alternativas. Então, vamos lá. Aprendizagem baseada em problemas. Resumidamente, tem um problema que a gente identifica. Então, por exemplo, vamos dizer que os alunos, e isso pode ser feito em qualquer etapa, a gente pode falar desde a educação infantil até a graduação. Então, tem uma aprendizagem baseada em problemas. A gente pode reconhecer que a escola tem um problema, ou a comunidade tem um problema. Esse problema, por exemplo, é um problema, vou dar um exemplo aqui, tá? De preconceito racial. Ok, então localizamos e entendemos esses problemas. Então, vamos levantar as hipóteses desse problema. Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$ 30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!